Olá a todos, espero que todos estejam bem, né, que tenham passado bem essa semana e também, né, que vocês estejam conseguindo acompanhar essas aulas aqui, esses estudos, né. Da minha parte, eu estou sentindo assim bastante falta de vocês, né, bastante falta de olhar, né, cada um aqui, né. Pensei até em colocar, né, umas fotos aqui para imaginar vocês aqui comigo, né. Em todo caso, né, vocês têm essa liberdade, né, de colocar dúvidas ou comentários no grupo ou mesmo em particular, tá? Que a gente pode ir conversando, ok? Bom, continuando os estudos, né, nós vamos começar um novo grupo de livros, né? Então, nós já vimos o Pentateuco, os históricos, os poéticos e sapienciais, e vamos começar agora o grupo dos profetas maiores. Bom, para iniciar, né? Tem os profetas maiores e os profetas menores, né? E essa diferenciação não é por questão de importância, mas por questão de extensão dos livros. Então, os profetas maiores têm os livros mais extensos do que os profetas menores, né? Bom, para começar a entender mais ou menos o livro dos profetas, né, eu sempre falei, né, que esse esquema aqui é preciso estar mais ou menos claro, nós temos mais ou menos em mente esse esquema aqui histórico, tá? Então, teve a conquista lá da Terra Prometida e formou-se a nação de Israel, né? 930 teve a divisão lá das tribos, formou Israel do Norte e Judá, ou Israel aqui do Sul. Ano de 721, a Síria invadiu Israel do Norte, e Israel do Norte foi levado para o exílio, tal, deixou de existir, certo? Mais para frente, 587, vem a Babilônia e conquista Judá, destrói Jerusalém e leva alguns lá para o exílio. 530 chega a Pérsia e é a oportunidade dos exilados retornarem lá para Judá, né? Mais para frente vem o domínio da Grécia em 330 e depois em 60, 66 o domínio romano, certo? Esse daqui é o histórico aqui do Antigo Testamento, né? E é importante a gente conhecer mais ou menos, sabe, essa configuração aqui, né? Porque agora nós estamos com um novo banner aqui, né? Vocês receberam em casa esse gráfico aqui, né? E não precisa querer entender tudo assim de uma vez. Nós vamos aos poucos aqui localizando onde é que os profetas maiores estão inseridos nessa linha do tempo aqui. Por isso que é importante a gente ter em mente, pelo menos, essa configuração aqui, para a gente saber mais ou menos qual é a época de atuação de cada profeta e qual é o contexto histórico desses profetas aqui. Normalmente, a maioria dos livros proféticos, eles tiveram assim, um longo período até a sua formação, né? Então, normalmente não foi assim, só uma pessoa que escreveu e não foi assim num determinado momento que aquilo foi escrito. Também nas nossas Bíblias, os livros proféticos não estão em ordem cronológica dos acontecimentos. Mesmo dentro de um mesmo livro, os assuntos não estão colocados, nem sempre eles estão em ordem cronológica dos acontecimentos, né? E uma ressalva, né, antes de começar o estudo aqui propriamente dito, né, é que, como eu sempre tenho falado, né, esse daqui é um estudo assim, mais acadêmico, então a gente vai se preocupar bastante com o contexto histórico do que estava acontecendo na época de determinado profeta, né? Então, os profetas, quando eles trouxeram as suas mensagens, eles trouxeram num determinado tempo e num determinado contexto aqui histórico, né? Essas mensagens, então, tinham um destinatário nessa época em que foram trazidas essas mensagens, tá? Depois, chega aqui no Novo Testamento, os escritores aqui vão fazer uma reinterpretação dessas profecias aqui, né, de forma cristológica. Então, eles vão ver essas profecias
dessa época aqui, né, e vão reconhecer Jesus nessas profecias. Mas o que a gente precisa entender é que, primariamente, essas profecias, essas mensagens, foram trazidas para um determinado tempo e contexto. Então, esse contexto histórico é que nós vamos procurar ver dentro desses profetas aqui. Né? Bom, o livro do profeta Isaías, ele levou em torno assim, de 500 anos até ele ser formado do jeito que nós temos aqui na nossa Bíblia. Quando eu penso assim, 500 anos, para mim é muito tempo. Né? 5 anos já é. 50 anos é muito tempo para mim. Agora imagina 500 anos para a formação de um livro. Né? Mas foi mais ou menos esse o tempo, né, que demorou para estar formado desse jeito que nós temos aqui. E isso nós já falamos, acho que no primeiro estudo, né, é que ele é dividido em 3 partes. Né? Na nossa Bíblia, ele está assim, corrido, né, do capítulo 1 até o 66. Mas tem algumas Bíblias, como por exemplo essa Bíblia do Peregrino, ela já vem com essa separação em 3 partes. Né? Então, atualmente, os teólogos dividem assim, capítulo 1 a 39, e chama Proto-Isaías ou Primeiro Isaías. Né? E ele se localiza aqui nessa época, antes aqui do exílio. Tá? O segundo Isaías, capítulos 40 até 55, Deutero-Isaías ou segundo Isaías, ele vai se localizar no finalzinho aqui do exílio. Está acabando o exílio, né? É onde situa-se esse livro do segundo Isaías. E o terceiro Isaías, capítulo 56 a 66, ou Trito Isaías, ele já vai se localizar numa época pós-exílio. Eles já voltaram do exílio, já teve a reconstrução, a reinauguração do templo, tudo, e esse terceiro Isaías, ele situa-se nesse contexto aqui. Ok? Esse livro de Isaías, ele é o livro assim, mais mencionado dos profetas no Novo Testamento. Né? Tem cerca de 80 referências do livro de Isaías no Novo Testamento. Se a gente for ver referências assim indiretas, né, já se encontram mais de 400 referências. Então, é o livro, junto com os Salmos, são os 2 livros que têm mais referência no Novo Testamento. O nome Isaías, né, tem o significado de salvação de Deus. E ele foi um profeta que atuou em Jerusalém, né, no Reino do Sul, em Judá. Ele era lá de Jerusalém. Nasceu mais ou menos no ano 760, na época aqui do rei Uzias, né, aqui em Judá do rei Uzias. E quando ele tinha 20 anos, ele recebeu a vocação profética dele, recebeu o chamado de Deus para ser profeta. E atuou mais ou menos uns 40 anos, né, durante o reino de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Na realidade, o chamado dele foi no ano que Uzias morreu. Né? Então, ele atuou durante esse tempo todo aqui, quando Jotão, Acás e Ezequias eram reis no sul, e Peca e Oséias eram reis lá em Israel do Norte. Né? Contemporâneos dele, quem atuou nessa época também, os profetas dessa época também, Amós, Oséias e Miqueias. Estão dentro desse mesmo contexto de Isaías. Uma outra coisa que é importante ser entendida antes da gente começar, né, é que Israel do Norte também, quando a gente encontra, né, depois da divisão, quando nós encontramos Israel, Israel do Norte, ele pode vir só como Israel. Nas Bíblias, tá? Né? Ou, se não, Efraim. Efraim foi a maior tribo, né, mais famosa, tal, aqui do Reino do Norte. Então, muitas vezes, quando nós vemos Efraim, né, está significando o Reino do Norte. Né? Israel do Sul, ou Judá,
também é chamado de Sião. Então, Sião é um dos montes lá de Jerusalém, né? E muitas vezes, principalmente aqui no livro de Isaías, né, tem alguns lugares falando a respeito de Sião. Então, Sião, ele vai significar o mesmo que Jerusalém, porque está lá naquele monte de Jerusalém, né? E em alguns trechos mais para frente, Sião também vai significar Israel como um todo, como um povo, né? Como um povo assim unido, né? E até hoje a gente ouve às vezes noticiários sobre o sionismo, sobre os sionitas, né? Que vem exatamente daqui desse monte de Sião e está significando o povo de Israel como um todo, tá? Isso eu acho importante dizer, porque na Bíblia não está explicando isso, né? Simplesmente fala de Sião, né? Nós vamos ver uma guerra sírio-efraimita, né? Então, que significa a Síria e Israel lá do norte, né? Então, para a gente ter em mente que quando está falando de Efraim, está falando do Reino do Norte, quando está falando de Sião, Jerusalém ou o povo todo lá de Israel. Ok? Bom, vamos começar com o primeiro Isaías aqui, né? Capítulos 1 até 39. Isaías é de Jerusalém, mas ele traz uma mensagem de juízo, de condenação, também, além de trazer para Judá, ele também traz para Israel do Norte, para o Reino do Norte, e para as outras nações aqui ao redor também, para outros povos. Então, traz anúncios, né, mensagens de juízo, de condenação, mas também traz anúncios de salvação, né? O livro, então, como demorou, né, vários anos, né, para ser formado, ele é constituído assim de partes. Então, no livro tem oráculos, que são mensagens mesmo, as profecias, né? Tem cânticos, tem apocalipses, e elas estão agrupadas mais ou menos por tema, não tanto em ordem cronológica dos acontecimentos. Ok? No capítulo 1, é a introdução lá do livro. É um capítulo onde Deus vai acusar o povo e as autoridades de Jerusalém pelos pecados que eles estavam cometendo, né? Vai falar da infidelidade do povo, do culto que ele não estava gostando, né? E vai fazer essa acusação para o povo de Jerusalém. Capítulo 2 até o 12 vão falar, são várias profecias a respeito tanto de Judá como de Jerusalém, várias mensagens, né? O capítulo 6 é um capítulo que eu acho muito bonito, que fala do chamado de Isaías. Então ele fala, né, lá no ano que o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor sentado num trono e vários serafins, né? E o Senhor pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós, né? E Isaías responde, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mais para frente, o capítulo 7 é conhecido como o nome de Livro de Emanuel. Então, vamos entender o contexto do que estava acontecendo aqui, né? Bom, época do rei Uzias, do rei Peca, quando Isaías nasce, o país, sabe, eles estão vivendo uma certa tranquilidade, tem um certo progresso, né? Tanto no norte como no sul. De repente, esse Tiglat-Pileser, ele assume lá na Assíria. É o rei lá da Síria, né? Ó, a Síria está aqui, a capital é Nínive. Esse rei Tiglat-Pileser, ele assume o reinado aqui, né? E ele tem o desejo de expandir o seu território. Tem, né, a meta dele, né, como sempre, é chegar aqui no Egito. E para isso, ele vai começar a ameaçar toda essa região aqui assim. De certa forma, todos esses povos aqui, sabe, menores ou mais fracos, né, eles pagavam tributos para algum reino mais forte que tivesse ao seu redor. Então, para essa época, quando ele assume, ele começa a ameaçar todo esse
esse povo aqui assim, porque ele quer chegar aqui no Egito, quer dominar toda essa região, né? Então, Tiglat-Pileser, da Assíria, ele está ameaçando aquela região. Aí chega o momento que o rei da Síria, ó, não confundir, aqui é Assíria, né? Aqui é Síria, Síria, capital Damasco. Tá? Então, o rei Rezim da Síria, mais o rei Peca de Israel do Norte, eles vão se unir, fazer uma coalizão, né, para lutar contra o rei Tiglat aqui da Assíria. E vão convidar o rei Acaz para fazer parte dessa coalizão. Então, os dois reis, eles se unem, querem chamar o rei Acaz para fazer parte. O rei Acaz não aceita, né, participar dessa coalizão aqui, né. Então, esses dois reis, eles querem atacar, querem depor esse rei Acaz aqui e colocar uma outra pessoa que seja favorável a essa coalizão. Esse rei Acaz, quando ele percebe que está sendo ameaçado pela Síria e por Israel do Norte, ele vai pedir ajuda justamente para esse Tiglat aqui da Assíria. E aí entra o profeta Isaías. Ele chega e vai conversar lá com o rei Acaz, né, para falar para ele, falou, olha, você não deve se preocupar, não vai ficar pedindo ajuda, né, para outros, para estranhos, para estrangeiros, né, que Deus está falando, olha, não se preocupem né, com a Síria e com Israel do Norte aqui, né, que as coisas vão se resolver. E Isaías chega para casa e fala assim, olha, pede um sinal para Deus de que as coisas realmente vão se resolver, sem precisar ficar pedindo ajuda da Síria. E o rei Acaz vai falar assim, não, eu não vou pedir nenhum sinal, né? Eu não quero desafiar Deus dessa forma, né? E o profeta Isaías, ele vai responder assim, olha, você não pediu um sinal, mas o próprio Deus vai dar um sinal, né? Um sinal de que as coisas vão se resolver, né? E esse sinal é que uma jovem mulher vai dar à luz a um filho, e seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco, né? E ele comerá coalhada em mel até que chegue ao uso da razão. Bom, esse é um versículo, uma passagem, né, que eu acho que todo final de ano a gente ouve, a gente lê esse versículo aqui, né, mas a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a respeito de Jesus, né? Então, como eu falei, esses versículos eles vão ser reinterpretados, ressignificados no Novo Testamento cristologicamente, vendo a figura de Jesus aqui, né? Mas, em primeiro lugar, no original em hebraico, né, diz a jovem mulher. Nas nossas Bíblias, né, nas traduções, vem como a virgem dar à luz a um menino, certo? Qual é essa diferença? A palavra no original, quando foi escrito em hebraico, é jovem mulher, tá? Mais para frente, naquela tradução da Septuaginta, que foi feita no ano 200, mais ou menos aqui antes de Cristo, né, aquela tradução de todas as escrituras para o grego, nessa tradução do hebraico para o grego, é que foi traduzido como virgem. Como eu sempre falo, no Novo Testamento, tanto Jesus como os discípulos, como quem escreveu, né, a Septuaginta eram as escrituras utilizadas nessa época aqui. Então, Mateus, quando foi escrever, ele seguiu a Septuaginta, tá? Então, mas no original significa, né, o termo no original em hebraico é a jovem mulher vai dar à luz a um filho. Então, pensando agora, né, no contexto aqui histórico, né, para quem seria essa profecia aqui? E o que significou para essa época essa profecia aqui?
Então, como eu já falei, é exatamente nesse contexto, né? Acás e Isaías. Acás está pedindo ajuda lá para a Síria e Isaías está falando, olha, não é para você pedir ajuda e pede um sinal de que Deus vai resolver essa situação. E Acás fala que não vai pedir esse sinal e Deus fala que mesmo assim ele vai mandar esse sinal e esse sinal seria essa jovem mulher que vai dar à luz a um filho. Historicamente, a maioria dos teólogos acredita que essa jovem mulher era esposa do rei Acás, porque algum tempo depois ela dá à luz a Ezequias. E Ezequias, mais para frente no capítulo 9, vão ser colocados 4 títulos a respeito desse Emanuel, né? E que muitos teólogos, né, acham que cabe sobre esse rei Ezequias aqui. Né? Pelo menos por pensamento daquela época, cabe para o rei Ezequias aqui. Por exemplo, quando fala, né, que o nome desse Emanuel também seria conselheiro, naquela época, conselheiro era alguém que tinha sabedoria, uma sabedoria na administração. Né? Quando fala Deus forte, é alguém que tivesse uma capacidade militar. Quando fala pai, alguém que tivesse zelo pela prosperidade do povo. Quando fala príncipe da paz, alguém que se preocupava com a felicidade do povo. E isso são características, né, desse rei Ezequias aqui. Então, algumas outras pessoas, alguns teólogos acham que estava falando de Josias, que foi um outro, né, um dos poucos reis bons que teve aqui no sul, né? Mas em todo caso, essa profecia, ela é interpretada desse jeito. Se nós formos ver o contexto histórico, né, então a profecia foi para essa época aqui, para esse contexto aqui. Né? Então, veja, a mesma passagem, como ela pode ser interpretada? Como ela foi para esse povo que morava aqui no Antigo Testamento, que estava vivendo essa situação, ela foi interpretada de uma forma. Né? Teve um destino aqui. No Novo Testamento, nós vamos fazer uma reinterpretação dessa profecia e nós vamos ver Jesus nessa figura aqui desse Emanuel. Né? Então, para os cristãos, ele tem uma interpretação. Né? Os judeus que não consideram Jesus como Deus, eles vão ter uma outra interpretação dessa mesma passagem. Né? Para eles, esse Messias ainda é esperado. Então, é mais para situar, né, historicamente, esse versículo que nós estamos muito acostumados a ouvir, né? E eu penso que dificilmente a gente pensa qual foi o contexto desse versículo aqui. Né? Bom, historicamente, né, o rei Acás, mesmo assim, ele vai pedir ajuda aqui para o rei da Síria. O rei da Síria vai ajudar, né, e vai derrotar esses 2 reis aqui, só que ele vai cobrar um alto tributo aqui do rei Acás. Então, a Acás vai ter que pagar, né, muito para ficar livre ou para conseguir essa ajuda aqui de Tiglat-Pileser. Ele, inclusive, ele vai visitar lá a capital Nínive, lá da Síria, né? E, de repente, ele chega lá, vê uns monumentos bonitos, tal, e ele vai mandar fazer uma cópia e colocar dentro do templo de Jerusalém. Né? E a amizade dele vai ficar assim tão forte, ou essa dependência dele tão forte lá da Síria, que ele chega a sacrificar um dos filhos dele. Né? Então, seguindo a Síria, seguindo a religião lá dos assírios. Bom, historicamente, né, em 720, mais ou menos, né, Israel do Norte, já com o rei Oséias, eles se revoltam contra a Síria. Né? A revolta normalmente era deixar de pagar os tributos, deixar de pagar o que eles deveriam pagar. E a Síria chega, então, e domina, né, invade todo aqui Israel do Norte,
destrói, leva muita gente, espalha, né, pessoas de Israel do norte aqui, e traz outros povos diferentes para ocuparem esses lugares e para colonizar esse lugar aqui. Israel do norte, então, deixa de existir. Tá? Acas, então, ele continua, né, sendo rei aqui de Judá, consegue, né, mas tem essa dependência agora lá da Síria. A terceira parte do livro de Isaías, do capítulo 13 a 23, vão ter várias profecias, né, sobre essas nações estrangeiras aqui. Então, vai ter profecia para Babel, para a Síria, para a Filisteia, Moabe, Síria, Etiópia, Egito, Arábia, Tiro, Sidom, né, para as nações ao redor. Capítulo 24 a 27 é chamado de Apocalipse de Isaías, né? O termo Apocalipse tem o significado, né, de revelação. O sentido de Apocalipse é como se tivesse assim, um véu sobre alguma coisa, né? E o Apocalipse seria o desvelamento, tirar o véu de alguma coisa e conseguir enxergar o que tem embaixo desse véu, né? Então, são mensagens de revelações. Anúncios de juízo e salvação para Israel, né? A parte 5, capítulo 28 a 33, mais profecias de ameaças e promessas, né? Então, tinha as ameaças, mas também tinha as promessas de salvação, tanto para Israel do norte como para Judá. A parte 6, de 34 a 35, né? Outros fragmentos apocalípticos também, mais mensagens lá de revelação, trazendo juízo para as nações, não só Israel, como as outras nações ao redor também, trazendo consolo também, falando da futura Jerusalém, do futuro Sião, né, da futura felicidade que haveria lá em Jerusalém. E a parte 7 volta a ser uma parte histórica também. Então, já passaram-se os reis lá da Assíria, né? O novo rei lá da Síria agora é Senaqueribe, e o rei aqui de Judá é Ezequias. Acás já morreu, Ezequias assume o poder, né? Esse trecho aqui, ele é um trecho assim paralelo, tem partes assim que são cópias realmente de 2 Reis 18 a 20, né? Eu esqueci de falar que esse primeiro Isaías aqui, ele tem como pano de fundo 2 Reis de 15 a 21 e 2 Crônicas de 26 a 32. Então, essa parte de reis e crônicas, né, tratam dos reis exatamente dessa época aqui, né? Por isso que se a gente pegar esses livros de reis e crônicas e ler esses capítulos aqui, vai ser exatamente o tempo que Isaías está vivendo, né? Inclusive, nos livros lá, cita o nome de Isaías, o que Isaías fez, né? Então, essa última parte aqui, esses relatos da atividade de Isaías, né, na época lá do rei Ezequias, né, é bastante cópia lá de 2 Reis 18 até 20. Então, como eu falei, né, Ezequias foi um rei, um dos poucos bons reis aqui de Judá, né? E quando ele assumiu, ele fez várias reformas, tanto religiosa, social, política, econômica, né? Defendeu os artesãos contra os exploradores. Ele construiu também refúgios para abrigar, né, os refugiados lá, né? Tirou lá do templo alguns objetos idolátricos, algumas coisas que o pai Acás tinha colocado, ele tirou esses objetos lá do templo, lá de Jerusalém, né? E foi uma época assim, de relativo progresso. Mas, quando Senaqueribe da Síria assume lá na Assíria, Ezequias ele vai reagir e vai querer
atacar a Assíria. Então tem um novo rei lá na Síria, que é Senaqueribe. Ezequias vai querer atacar lá esse Senaqueribe aqui. E, mais uma vez, o profeta Isaías, ele vai, né, levar uma mensagem, vai falar lá com o rei Ezequias. Ezequias, inclusive, ele está contando com a ajuda agora do Egito. Né? Então, o rei Acás queria ajuda lá da Síria e o rei Ezequias ele vai contar com a ajuda do Egito para brigar lá com a Síria. Né? E Isaías, né, novamente, ele vai ser contra. Né? Vai falar para o rei que não precisa temer desse jeito, né? Mas mesmo assim, Ezequias ele vai contra o rei lá da Síria, contra Senaqueribe. E Senaqueribe, né, ele não vai ficar quieto, ele vem e vai começar a dominar Judá aqui também. No ano 701, ele faz um cerco na cidade de Jerusalém, sitia Jerusalém. E o rei Ezequias, ele fica assim desesperado, né, porque ele está sendo atacado, ele faz uma oração de arrependimento, pede para Deus esse livramento, né, e vem uma palavra de consolo através do profeta Isaías. E nessa noite, a Bíblia fala que o anjo do Senhor chegou e, assim, e dizimou, né, os soldados assírios que estavam sitiando a cidade de Jerusalém. Então, Jerusalém escapa, né, dessa invasão, né, mas muitos lugares, muitos locais lá de Judá são dominados já pela Síria. E esse rei, e o rei Senaqueribe, ele vai aumentar ainda os tributos lá de Judá. Né? E o rei Ezequias vai ter que tirar tesouros do templo de Jerusalém para pagar os tributos. Então ele consegue ainda uma independência política lá, mas ele tem que pagar muito mais tributos lá para a Síria. E o livro de 1 Isaías termina contando assim, que esse rei Ezequias, né, recebeu uma visita de uma embaixada da Babilônia. Então, o rei Ezequias, né, na época, ainda está com a dominação assíria na região, mas já vem uma embaixada da Babilônia fazer uma visita para o rei Ezequias. E fala assim, né, que Ezequias ele estava lá todo orgulhoso e mostrou todas as coisas que ele tinha, todos os tesouros, né? E depois chega Isaías e pergunta quem eram aquelas pessoas e o que eles queriam. E Ezequias fala, né? Fala, eles vieram lá do reino longínquo da Babilônia e eu mostrei, né, tudo o que eu tenho aqui, tudo que é o meu reino. E Isaías fala, olha, vai chegar um dia, né, que tantos os seus filhos, como tudo isso que você mostrou, vai ser levado para a Babilônia. E eu não sei, né, porquê, Ezequias acho que estava, não sei o que ele estava pensando, mas ele interpreta isso como uma boa coisa. Ele interpreta achando assim, essa é uma boa profecia de que eu vou ter paz durante o meu reinado, enquanto eu viver vai ter paz. Né? E aí termina o capítulo 39 de Isaías. Né? A gente pensa que isso daí é para dar, sabe, fazer uma ligação para o que vem agora. Né? Então, aqui terminou o livro do 1º Isaías, né? Capítulo 40 até 55, vamos ver o 2º Isaías. Esse 2º Isaías aqui, ele tem um contexto assim muito diferente disso que nós vimos até agora. Né? Então, o 1º Isaías, ó, ele está situado nessa época aqui da dominação assíria. Cai o reino do norte, né? E Ezequias vai ainda querer confrontar a Síria. Quando começa 2º Isaías, já houve a invasão da Babilônia. A Babilônia já chegou, já destruiu o templo, levou o povo lá para o exílio. Né? E o rei Ciro, ele está entrando já
nesse império babilônico, já está dominando a Babilônia, né? E é quando o segundo Isaías, ele começa as mensagens. Então, no finalzinho do exílio, é que vem essa mensagem do segundo Isaías aqui. Quando aconteceu o exílio, muita gente, né, pensou o porquê que eles estavam passando por tudo aquilo lá, né? Eles tinham aquela promessa de Deus sobre a terra, tinha a promessa de que ele seria o seu Deus, né? E de repente eles perderam tudo e estão, além de perder tudo que eles tinham, eles estão numa terra estranha como escravos ali. Então, muitos, nessa época aqui, eles estavam assim em dúvida. O que estava acontecendo? Alguns achavam assim, isso daqui, né, devido também a todas as profecias, né, isso daqui realmente é algum castigo, né, alguma punição, porque nós erramos bastante lá. Outros pensavam assim, nossa, será que esse nosso Deus realmente ele é poderoso? Será que o Deus Marduk lá da Babilônia, ele não é mais forte? Afinal, ele venceu, né? Então, o povo aqui do exílio estava com esse tipo de pensamento, de dúvida, né? E, de repente, chega o rei Ciro trazendo alguma esperança. Rei Ciro lá da Pérsia, né? A hora que ele entra e domina toda a Babilônia aqui, ele traz uma esperança porque ele permite o regresso dos exilados, né, lá para Judá. E aí, esse pessoal aqui do exílio começa a pensar se esse tempo que eles estão passando aqui, né, além de ser esse tempo assim de punição, se não é também um tempo de purificação. Eles estão sendo purificados pelo sofrimento, né? E eles estão vendo, então, uma possibilidade de recomeço com esse Ciro. Estão vendo uma possibilidade de retorno, né, e reconstrução do seu povo, de suas vidas também. O autor aqui de segundo Isaías, ele é mais um profeta e um teólogo do que um historiador. Então a gente não vai ver muita história nesse sentido histórico mesmo, né? Mas ele é um poeta assim de primeira e um teólogo assim muito bom também, né? Um servo profeta que viveu nesse tempo aqui de sofrimento, né? Que experimentou Deus nesse tempo aqui de sofrimento e trouxe uma mensagem de esperança para esse povo que estava aí. A primeira parte, então, no capítulo 40, vai falar, né? A queda da Babilônia e a libertação lá por Ciro. Ele começou a pregação, né, provavelmente depois aqui do retorno, provavelmente não, aqui depois do retorno, quando estavam no retorno, né, e trouxe mensagem de salvação e de consolação também. Na realidade, né, o capítulo 40 começa com consolai o meu povo. Então Deus está trazendo essa mensagem de consolação. E esse retorno aqui do exílio, ele é visto como um novo êxodo, né? Então, o primeiro êxodo foi aqui do Egito, a saída do povo aqui, né? E esse retorno aqui da Babilônia para Judá novamente é visto como um segundo êxodo, né? Um êxodo que, como no primeiro aqui, quem vai comandar esse êxodo vai ser o próprio Deus. Vai garantir essa libertação. A segunda parte desse segundo Isaías vai falar sobre a restauração de Sião, ou restauração de Israel, né? Então agora já não existe mais essa divisão de norte e sul. Quando está falando de Sião, já está falando como um povo de Israel em geral. E o segundo Isaías, ele já vai trazer uma mensagem de universalismo da salvação, né? Se a gente lembrar dos livros de Neemias, de Esdras e Neemias, né,
nós vimos lá que o povo ele estava assim bastante, eles estavam achando assim, estavam muito voltados para dentro, que a salvação era só para eles, era um povo bastante assim exclusivista, né? E o segundo Isaías, ele já vai trazer essa mensagem mais universalista, a salvação para todos os povos. Destacam-se os famosos cânticos dos servos, né? Tem 4 cânticos aqui que são denominados cânticos do servo. Quem é esse servo aqui? No segundo Isaías, cerca de 19 vezes ele vai se referir a esse servo, né? Algumas vezes, na maioria das vezes, ele já vai dizer quem é esse servo. Esse servo é o povo de Israel. Algumas vezes vai se referir ao próprio profeta, né? Então, aqui no Novo Testamento, esse servo vai ser identificado como Jesus, né? Então, principalmente, capítulos 52 e 53, onde vai ter o 4º cântico, que é conhecido como o cântico do servo sofredor, eu acho que é uma passagem assim, que nós automaticamente, né, identificamos a figura de Jesus lá, né? É a passagem que fala assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, né? Então, como cristãos, né, nós vemos e estamos acostumados a ouvir essa mensagem, né, colocando, né, certamente Jesus, identificando Jesus como esse servo sofredor aqui. Então, como eu tenho falado, né, vamos ver como que foi historicamente, como é que historicamente o povo aqui dessa época, né, interpretou, como é que eles viram quem seria esse servo sofredor aqui. Então, a crítica histórica, eles acham, tem várias interpretações, tá? Eu vou trazer uma das interpretações aqui. Eles acham que faz sentido, né, nós vermos esse servo sofredor como o povo de Israel. Então, o povo de Israel, né, que passou por esse sofrimento aqui no exílio e sofreu uma transformação, né? Então, ele passou aqui por uma extrema humilhação e depois ele conseguiu a glória da salvação, ele conseguiu a libertação lá do exílio da Babilônia, certo? Então, essa mudança aqui que eles tiveram, né, todo esse sofrimento, essa humilhação que eles tiveram, né, foi testemunhada por todas as outras nações, né? Então, uma das interpretações é que, através desse sofrimento que eles tiveram aqui, Israel deveria ser luz para todas as outras nações. Para as outras nações, o sofrimento que eles estavam passando aqui era alguma coisa injusta, imerecida, né? E era para que as outras nações olhassem para isso que eles estavam passando e refletissem. Nossa, né? Se esse povo está passando por tal sofrimento, por tal humilhação, né, nós também merecemos coisas até muito pior por tudo aquilo que nós estávamos fazendo, né? Então, tinha um caráter evangelístico até isso daqui, né? E trouxe um sentido, então, positivo para esse sofrimento, né? Uma mudança, sabe, de paradigma, porque durante muito tempo aqui assim, o sofrimento sempre foi visto como resultado de algum pecado. Então, você está sofrendo é porque você tem algum pecado, né? E, segundo Isaías, está trazendo assim um novo paradigma. Esse sofrimento aqui pode ter um sentido positivo, né, para que outros vejam, sabe, e se convertam ao Senhor, né?
Então, um dos propósitos era eles aceitarem esse sofrimento imerecido mesmo, né? Mas para que eles fossem luz para as outras nações se converterem. Bom, as outras nações, né, não reagiram da forma como esse segundo Isaías aqui esperava, né? Em todo caso, esse modelo desse servo sofredor, ele trouxe um sentido positivo para esse sofrimento, né? Então, alguma coisa que eles não estavam entendendo, e eles começam a ver, olha, talvez tenha realmente algum sentido positivo desse sofrimento todo, né? E, ao mesmo tempo, a gente pode ver como um modelo para a gente hoje, um modelo de evangelismo, sabe? Que não ganha as pessoas através da conquista, da força, né? Mas através do exemplo. Aqui em 2 Isaías, lá no final, no capítulo 54, né? Ele vai dizer assim, olha, parece que Sião foi abandonada, Sião, Israel, né? Foi abandonada, mas foi só por um instante, porque havia uma promessa de Deus. E a promessa era de que minha amizade nunca se afastará de ti, e minha aliança de paz jamais vacilará. Então, a restauração lá do exílio mostra, né, que mesmo nessa época aqui de dor, sofrimento, humilhação de trevas, Deus estava presente junto com eles e tinha um propósito para que isso acontecesse. Eu fiquei pensando, sabe, nesse modelo, né, desse servo sofredor, né, fazendo um paralelo com essa época que a gente está passando, né? Provavelmente a gente não está entendendo também as coisas que estão acontecendo, né? Para mim está bastante confusa essa época, de tanta informação e desinformação que nós recebemos. A gente não sabe realmente o que está acontecendo. Em todo caso, existe esse sofrimento, essa angústia, eu acredito que em todos nós, né? Mas olhando para esse exemplo aqui, eu acho que a gente pode pensar, sabe, refletir sobre isso, né? E assim como, né, esse povo, ele manteve, sabe, essa fé e essa esperança em Deus, mesmo passando pelo sofrimento, mesmo não entendendo o que está acontecendo, que a gente possa também, né, passar por esse tempo, às vezes sem saber por que isso está acontecendo com a gente, ou por que está acontecendo nessa época, né? Mas confiando que Deus está presente e essa promessa aqui, que a amizade dele nunca se afastará e a aliança da paz jamais vacilará, é uma promessa para a gente hoje também, né? Então, que mesmo passando por tudo isso, a gente tenha em mente esse modelo, inclusive de evangelismo, sabe? Que nós tenhamos essa confiança em Deus e que possamos ser assim luz para as outras pessoas que não o conhecem ainda. Ok? Bom, terceiro Isaías, ou trito Isaías, né, já está num contexto diferente desse segundo Isaías. Segundo Isaías estava aqui, ó, no finalzinho do exílio. Eles estavam saindo aqui do exílio quando ele trouxe essas mensagens de esperança, de salvação. Terceiro Isaías, o povo já retornou, já reconstruiu Jerusalém, já reconstruiu o templo, né, já começaram os templos ali. E terceiro Isaías tem uma relação com esse segundo Isaías aqui, né? Aliás, apesar de ter essas divisões aqui, né, existem temas que são comuns nos três livros, nas três aqui divisões, né? Então, alguns temas e algumas palavras, algumas coisas que são focadas, são comuns às três partes aqui. Por isso que acredita-se assim, que o primeiro Isaías aqui, ele formou uma escola, ele teve vários seguidores, né? E esses seguidores, eles permaneceram fiéis, sabe, a esse pensamento no primeiro Isaías, né? Então, acredita-se que quem escreveu, né, esses outros livros aqui foram discípulos desse primeiro Isaías. Por isso que nós encontramos esses temas em comum, né?
Bom, chega aqui no terceiro Isaías, nessa época aqui, o povo retornou e eles começam a ver assim. Muito das promessas desse segundo Isaías aqui não foram cumpridas exatamente do jeito que ele falou, né? Então, eles vão voltar e vão encontrar assim, muitas dificuldades nesse retorno. Então, vamos pensar, né? O povo veio aqui para o exílio, ficou 50, 60 anos mais ou menos aqui no exílio. 50 ou 60 anos depois, é quase uma geração, né? Então, quem é que retornou para cá? Provavelmente quem foi como criança ou, no máximo, algum jovem que tenha ido jovem para cá que retornou. Ou, se não, pessoas que nasceram aqui. E as pessoas que foram lá para o exílio foram aquelas mais fortes, as mais ricas, as mais proeminentes. Os que ficaram aqui foram os mais fracos, os mais velhos, né, os mais pobres, né? No momento em que eles retornam para cá, a terra aqui está devastada. Eles estavam tendo um certo conforto aqui na Babilônia, eles estavam levando uma vida, né, relativamente boa ali. A hora que eles chegam aqui, tem esse retorno, eles encontram a terra devastada, as coisas destruídas, né? Aquela terra ela já está tomada por outras pessoas. Então, eles têm que enfrentar todas essas dificuldades e mais oposições ainda. Lá nós vimos a Samaria, os samaritanos se opondo, né? As outras nações em volta. Então, eles têm várias dificuldades a serem enfrentadas nesse retorno aqui. Uma outra coisa que a gente percebe nesse terceiro Isaías, né, é que havia assim várias divisões, sabe? Não tinha um pensamento e todo mundo vamos fazer uma coisa só. Havia assim pensamentos diferentes, né? E começaram a acontecer abusos em relação dos mais ricos e dos mais fortes, né, em relação aos mais fracos e aos mais pobres. Então, contra tudo isso é que esse terceiro Isaías vai trazer essas mensagens. Vai condenar esses abusos que estão acontecendo, né? E vai falar qual é o verdadeiro jejum que Deus quer que seu povo faça, né? Depois lá do retorno do exílio, eles começaram a fazer jejum 2, 3 vezes por semana, né? Mas Deus chega e manda uma mensagem falando assim: olha, o verdadeiro jejum que eu quero, que eu aprecio, é mais do que isso, vocês ficarem passando fome simplesmente. Então, o verdadeiro jejum é que vocês libertem os oprimidos, para que vocês deem comida a quem está faminto, para que dê abrigo para quem está desabrigado, né? Então, esse é o verdadeiro jejum que Deus pede. Fala também a respeito do novo céu e da nova terra. Também, sempre que nós ouvimos isso, nós já pensamos, né, lá no futuro tal, né? Quando nós estivermos lá na glória tal. Mas, especificamente aqui, esse novo céus e nova terra, era alguma esperança a respeito de alguma vida aqui, ainda aqui na terra, né? Mas é uma esperança que todos nós temos, né? Que ele fala assim, um lugar onde não tenha mais tristeza, um lugar onde as pessoas morram assim com uma idade bem avançada. Então, é algum lugar que ainda tem a morte e tudo, mas alguma coisa que a gente espera, tranquilidade para viver, né? Então, tem essa descrição do novo céus e da nova terra, né? E apresenta também as boas novas da salvação. Capítulo 61, versículo 1 e 2, né, que é exatamente o texto que Jesus leu quando ele fez a sua pregação em Nazaré. Então, vocês lembram, né? Jesus foi lá para Nazaré, ele entra lá numa sinagoga, pega as escrituras e ele lê exatamente esses 2 versículos de Isaías 61, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos,
para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, esse é o trecho que Jesus lê, né? E se a gente voltar no contexto histórico aqui, essa libertação dos oprimidos, dos presos, né, era a libertação lá da Babilônia, né? Mas nós temos essa compreensão de que Jesus está falando de uma outra libertação, de uma libertação espiritual, da libertação do pecado, né? E Jesus fala, né, que essa palavra acabou de se cumprir, né, através da pessoa dele. Tá? Bom, então esse é mais ou menos o livro de Isaías, né? Na realidade, assim, o livro de Isaías, ele é bastante extenso, né? Tem 66 capítulos, né? E nós poderíamos tranquilamente passar assim, 1 ano fazendo estudo só sobre o livro de Isaías. Então, é um livro bastante interessante. Tem muito mais coisas do que isso que eu trouxe aqui, né? Mas o meu objetivo maior aqui hoje era trazer principalmente algumas interpretações, né, levando em conta esse contexto histórico de quando aconteceram, qual foi o contexto, né, no momento que essas profecias, que essas mensagens estavam sendo trazidas, certo? Então, que a gente, né, possa ler, né, esse livro de Isaías, né, tanto nessa interpretação que eu trouxe, mas também, então, com essa interpretação cristológica, né, vendo Jesus nessas profecias aqui. Ok? Acho que por hoje é isso. Qualquer coisa, então, podem colocar lá no grupo, qualquer dúvida ou qualquer sugestão, né? E a semana que vem a gente retorna com o livro de Jeremias. Ok? Então, uma boa semana a todos e que Deus nos abençoe.